Então, irmãos, quando nós buscamos verdadeiramente ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ter intimidade, aí passamos a conhecer, aí nós vamos buscar o batismo com fogo. O Espírito Santo de Deus, ele vem e nos batiza com fogo. E após isso, todas essas coisas, dons, falar em línguas, fruto do Espírito, ele traz para nossas vidas. E a partir então, tudo isso nos ajuda a caminhada cristã. Então não conseguimos, irmãos, de maneira nenhuma viver uma vida cristã sem buscar o Espírito Santo de Deus. E nós não conseguimos buscar o Espírito Santo de Deus abdicando 1 minuto, 2 minutos, alguns segundos do nosso tempo. Não conseguimos. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, então demanda tempo, demanda ter qualidade com ele, para que comece a ser gerado no coração a vontade de estar com ele. E a vontade que é gerada no seu coração de estar com ele é o que te aproxima mais dele e da presença de Deus. Porque só daí então a nossa vida vai ser totalmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O que antes, talvez, sem o Espírito Santo de Deus, éramos guiados à cega por nós mesmos, agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é totalmente a vontade de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Se erramos, nos entristecemos. Se pecamos, nos arrependemos, reconhecemos. Se falhamos, se tratamos alguém mal, isso, o Espírito Santo de Deus, ele já passa a gerar esse conhecimento em nossa vida. Porque a presença dele já se faz presente sobre nós. Porque já há evidências que ele está em nossa vida. Então, irmãos, hoje, quando olhamos muito pros cristãos, nós não vemos essa evidência do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. E se nós não vemos, irmãos, há algo que falta sobre a vida deles. Então, por isso que nós temos que ter hoje, irmãos, muito discernimento. Temos que pedir principalmente discernimento ao Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ser levados a qualquer vento de doutrina. Porque se uma pessoa ela não tem o Espírito Santo de Deus, se uma pessoa ela não evidencia as coisas do Espírito Santo de Deus, irmãos, simplesmente tudo que ela faz, ela está fazendo na carne, ela está fazendo por emoção, ela está fazendo por vontade própria, não vem nada do Pai. Porque quando você vê um cristão que ela está evidenciando coisas do Espírito Santo de Deus, irmãos, você saberá que tudo que essa pessoa está fazendo vem diretamente de Deus. Porque o Espírito reconhece o Espírito, entende? Não deixe enganar. Nós sabemos, irmãos, sim, que tem pessoas que evidenciam, sim, já o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Nós sabemos, irmãos, sim, que já tem pessoas que são batizadas com o fogo do Espírito Santo de Deus e têm feito coisas erradas, têm distorcido a palavra de Deus, porque ela deu brecha para o diabo entrar. Ela deu legalidade, ela deu liberdade. Então, o que antes o Espírito Santo de Deus usava ela de acordo com a vontade de Deus, hoje já não usa mais. Entende? Porque ela deu liberdade. Mas hoje você entende que quando nós evidenciamos tudo isso que o Espírito Santo de Deus traz para nossas vidas, nós temos responsabilidade de manter isso vivo em nós, de cuidar tudo. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de começar a gerar frutos.
Nós temos a responsabilidade, irmãos, de andar correto com a palavra de Deus. Muitos podem estar pecando, muitos podem estar errando, mas que você seja uma pessoa diferente. Que quando você começar a evidenciar as coisas do Espírito de Deus, você não faz como muitas pessoas têm feito. E que essa palavra hoje sirva para você como um despertar. Que não é só estar na igreja, mas é sim buscar tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Hoje, irmãos, no tempo de hoje, nós vamos falar no geral. Nós temos vivido uma vida muito corrida, muito mecânica. A gente tem achado que o evangelho de Deus é só gerar resultados. Não se trata de resultados. Quando geramos resultado, vivemos uma vida mecânica. Nós achamos que tudo que nós fazemos para Deus é apenas compromisso. Mas não é compromisso que Deus quer. Não é esse tipo de compromisso que Deus quer para nossas vidas. Deus quer que nós venhamos mergulhar mais profundo. Deus quer que a gente venha ter mais intimidade, mais relacionamento, irmãos. Irmãos, entendam uma coisa. Se nós não tirarmos boa parte do nosso tempo para buscar a presença de Deus, nós pararmos, sentarmos, se desligar do mundo lá fora, se desligarmos de todo o nosso compromisso e buscar a presença de Deus, se nós não pararmos e fazermos isso, irmãos, nós vamos viver uma vida no Evangelho 20, 30 anos, 40, 60 e nós não vamos ter crescimento. Nós não vamos alcançar os propósitos de Deus nas nossas vidas, irmãos. O reino de Deus é tomado à força, irmão. Então, quando nós entendemos isso, que é tomado à força, quer dizer o quê? Que nós temos que dedicar boa parte do nosso tempo à obra de Deus. Deus sabe que nós não vamos conseguir dedicar todo o nosso tempo à obra de Deus. Mas boa parte dele nós temos que dedicar. É igual diz a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Então nós devemos focar primeiro no reino de Deus. E nós, como cristãos, nós temos feito diferente. A gente tem focado em conquistar o mundo lá fora, que isso tudo vai ficar. Para o céu nós não levaremos nada, mas nós temos focado em conquistar o mundo lá fora, e a presença de Deus a gente tem deixado de lado. Irmãos, nós não conseguimos caminhar sem a presença de Deus. O próprio Moisés, mesmo na escritura, falou: Senhor, se tua presença não for comigo, não me deixe ir. Olha a importância que tem dessa passagem. Traz para o nosso contexto atual. Senhor, se tua presença não estiver comigo aqui, de nada vale. Nós só conseguimos ter a presença de Deus conosco se nós buscamos, irmãos. Como que a presença de Deus vai estar conosco aqui se nós não dedicamos nosso tempo à obra de Cristo? Irmãos, quando nós queremos, presta atenção, quando nós queremos fazer a amizade com alguém, a gente dedica todo o nosso tempo a essa pessoa. Se nós vamos colocar num contexto de relacionamento, se nós estamos entrando num relacionamento com uma pessoa, nós dedicamos todo o nosso tempo à pessoa. Com Deus não é diferente não, irmãos. Se você não dedicar seu tempo a ter um relacionamento, primeiro você gera um relacionamento para do relacionamento ser gerado a intimidade. Aí sim, vai aquela palavra que diz para que nós se achegamos a Cristo, para que Ele se achegue em nós. Irmãos, eu sei que essa palavra
Está saindo um pouco fora do rumo que é, mas essa é uma das evidências do Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos o esboço, nós temos tudo bonitinho, mas quando deixamos que o Espírito Santo de Deus tenha o controle sobre nossas vidas, a partir daí, irmãos, quem direciona é Ele. Nós só somos instrumento na mão de Cristo. Então o que Cristo hoje, o que o Espírito Santo de Deus hoje está querendo falar para você é: gere relacionamento, para que o relacionamento venha gerar intimidade, para que através dessa intimidade você seja um amigo próximo de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Porque aí sim conseguiremos ter uma perspectiva melhor do que nós temos vivido. Porque, irmãos, não podemos buscar ter sucesso com as coisas lá de fora. Nosso sucesso tem que ser com as coisas do reino de Deus. E quando nós não vivemos isso, irmãos, é duro falar. Muitas vidas perecem. Muitas vidas dessa sepultura. Porque nós não nos posicionamos conforme a palavra de Deus. Porque quando nós nos posicionamos conforme a palavra de Deus, depois que já geramos relacionamento, intimidade, nós começamos a viver. E nós sabemos que o Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, não é só sobre nós. Nós temos que ir para o campo, irmãos. Nós temos que ganhar almas. Nós temos que semear a palavra de Deus a toda criatura, aos quatro cantos da terra, aos confins da terra, irmãos. É isso que nós temos que fazer. O reino de Deus se trata disso. De ovelhas gerando ovelhas. O que você aprendeu hoje, você vai passar para frente. E aquele que você está instruindo, aquele que você está discipulando, ele vai aprender e vai passar mais adiante. Mas quando nós retemos aquilo que nós temos aprendido, irmãos, como que nós vamos ganhar vidas para o reino de Cristo Jesus? Nós sabemos, irmãos, que se Deus quiser, Ele salva todo mundo, Ele leva todo mundo, porque Ele é Deus. Mas o reino de Deus precisa de nós, mensageiros da palavra, para que vidas sejam alcançadas. Porque se Deus, nesse contexto, não precisasse de nós, então para que nós iríamos aprender sobre a palavra de Deus? Só para nossa própria salvação? Como muitos têm vivido? Eu sei, eu estudo, eu prego só para mim mesmo, já estou salvo, glória a Deus. Aí passa na rua, não dá um Pai do Senhor, não ajuda um irmão, né? E além de não dar um Pai do Senhor, além de não ajudar, além de não fazer nada pelo seu irmão, ainda fala mal do seu irmão. Ah, mas eu não falo não, mas você empresta seu ouvido. Então você também vira um fofoqueiro. Entende? Então, irmãos, devemos parar, sentar, analisar todo um contexto do que tem acontecido hoje em dia. Se nós realmente estamos sendo um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele para, senta e gera relacionamento, gera intimidade e vive de acordo com a palavra de Deus. Que quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, não se trata de nós sermos talentosos. Se trata da gente andar sobre a vontade de Deus. Não se trata da gente gerar resultado. Se trata da gente gerar aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer para nossas vidas. Porque tudo que ele faz, tudo que o Espírito Santo de Deus faz, todo o comando que ele nos dá, vem diretamente do trono. Entende? Então, irmãos, vamos parar. Literalmente, vamos parar de ser hipócritas. De dizer que fazemos e não fazemos. De dizer que somos assim e não somos. De dizer que de pregar o que não vivemos. De colocar uma máscara na cara
e viver um evangelho falso. Vamos parar de ser hipócritas. Porque senão, irmãos, daqui a pouco vamos perecer junto com esse mundo que já é do maligno. O diabo, irmãos, hoje ele muda a estratégia dele. Hoje o diabo ele não quer te tirar da igreja não, irmão. Hoje o diabo ele quer que você permaneça na igreja, mas que você permaneça morno. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que os mornos ele vomitará. Entende? Então vamos parar, irmãos, de achar que nós estamos vivendo o evangelho correto. Vamos deixar de lado todos os pecados, todas as mazelas. Se invejamos alguém, se somos soberbos, se somos aquelas pessoas que se acham muito, vamos deixar todas essas coisas de lado e vamos viver o verdadeiro evangelho que Cristo Jesus hoje traz para nossas vidas. Que quando nós temos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, nós passamos a andar diferente. Às vezes, irmãos, escuta isso. Às vezes a pessoa acha que já foi liberta. Às vezes a pessoa acha que já aceitei Jesus, já fui liberta. Mas às vezes essas pessoas ainda precisam de libertação. Entende? Às vezes não uma libertação porque a pessoa está possessa com o demônio, não. Uma libertação que vem diretamente do coração. Porque às vezes a pessoa tem um coração puro, tem um coração impuro, tem um coração soberbo. Entende? Então tudo isso, irmãos, é necessário que haja uma mudança para que nós não venhamos perecer, irmãos, nesse mundo.